Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir-te os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Boa noite a todos. Mais uma vez a gente está aqui no YouTube, na nossa palestra do SEI, Sociedade Espírita e Inspiração. A casa ainda está seguindo as recomendações das autoridades, né, no que se refere à aglomeração das pessoas nos templos religiosos. E aí às vezes a gente faz no Facebook, a live que o Anderson faz, às vezes pelo WhatsApp, o áudio, agora pelo YouTube. Vamos ver se em breve a gente volta a estar presente lá na casa. Inclusive, possivelmente a gente vai começar a colocar as palestras aqui no YouTube, né? Então, quem não conseguir ir até lá na Leopoldo de Freitas, esquina com a Pancaraí, né, pode se inscrever aqui no nosso canal, clica na notificação e possivelmente quando tiver uma palestra presencialmente lá, a gente começa a colocar, nem que seja o áudio, né, já que a gente sempre grava, a gente pode colocar aqui no YouTube também, se for o caso, o vídeo da palestra. Na noite de hoje, a gente vai falar sobre o capítulo 12 do livro Fonte Viva. É um capítulo chamado Impedimentos. Impedimentos, obstáculos nesse sentido, onde Emmanuel comenta a carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 1. Nesse trecho em específico, fala assim, Paulo: pondo de lado todo impedimento, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. E é engraçado que isso está no livro Fonte Viva, no capítulo 12, e no mesmo livro Fonte Viva, no capítulo 85, pelo menos na versão do Fonte Viva que eu tenho aqui em casa, tem a mesma mensagem, a mesma passagem bíblica, que é Hebreus 12, 1, e o título é Impedimentos também, só que Emmanuel faz uma outra análise. Eu achei curioso, não é normal a gente ver no mesmo livro, Emmanuel utilizar nessa coleção do Fonte Viva, que são 5 livros, ele utilizar a mesma passagem bíblica e dar a ela, inclusive, o mesmo título, Eu achei curioso isso. Bom, em resumo, o que fala Emmanuel nessa mensagem, ao comentar essa mensagem? O núcleo da mensagem diz que por onde a gente transita na Terra, a gente sempre encontra muitos impedimentos. Emmanuel fala em impedimentos a granel, que dificulta um pouco a nossa ação. Hoje é um fracasso de alguma tentativa que a gente tenta, de algum sucesso nosso, algum projeto. Amanhã, uma pessoa que a gente gosta, um companheiro que falha. Ou então você é perseguido de forma injusta, ou você ouve dos lábios das pessoas que você mais ama coisas que derramam fel em você. Então ele fala que na Terra a gente vai estar sempre sofrendo a incompreensão dos outros, e de vários obstáculos. Ele fala obstáculos 1000 que vão nos induzir ou a inércia ou a negação.
ou você não vai fazer nada, vai ficar desanimado, né? Ou você vai começar a negar a providência divina, vai ficar desanimado, vai entrar em desânimo, em indiferença. Só que ele fala que existe uma carreira que está proposta para a gente, carreira no sentido de caminho, que é o do bem incessante. E aí ele resgata de novo a passagem de Paulo, falando que o apóstolo dos gentios responde categórico: põe de lado os impedimentos, prossiga com Jesus hoje, amanhã e sempre, agindo, servindo, aprendendo e amando, até que a luz divina brilhe em nossa consciência. Eu até fui dar uma lida lá no capítulo 85, né? Basicamente a mensagem era muito parecida com essa, realmente era muito curioso. Então, nosso objetivo nos próximos minutos é entender por que a gente passa por esses impedimentos e esses obstáculos, né? De que tipo podem ser, e aí que entrou realmente o meu papel na palestra de tentar dividir, né, esses impedimentos e obstáculos em duas categorias diferentes, e dentro dessas duas categorias eu ainda vou fazer uma divisão dupla novamente. E qual o sentido, né, do Evangelho, do Cristo nas nossas vidas frente a esses impedimentos, né? Eu vou citar muito fonte viva aqui, né? Engraçado que eu acabei de fazer o Evangelho no Lar, eu acho legal gravar a minha palestra depois do Evangelho no Lar, e eu abri exatamente numa página que nem estava proposta para palestra, mas eu coloquei aqui, eu perdi a conta de quantas vezes eu utilizei só esse livro, o Fonte Viva, para fazer a explanação dessa noite. Inclusive está aqui embaixo do vídeo, né? Quem quiser, eu estou deixando o PDF com todos os trechos que eu consultei para fazer essa explanação, porque como eu digo sempre, falei isso com a Luísa outro dia, eu não fico muito feliz de ser um mero reprodutor, né? Não tenho ainda capacidade de criar nada novo, mas só o fato de ter acesso, né, a umas leituras edificantes e conseguir reproduzir isso para os outros, meu trabalho é só de organizar o que eu vou falar que não foi escrito por mim. Fico muito feliz com isso, não pretendo realmente criar nada de novo não, mas foram realmente muitas passagens, né, muitos trechos, assim, gostaria até de trazer mais, mas como é uma coisa de rede social, a gente não está lá ao vivo, né, não está lá trocando aquela energia. Eu até pensei em fazer uma coisa mais como o Espina fez da última vez, na palestra da segunda-feira passada, retrasada, né, que era uma coisa menor, assim, já que a pessoa está no celular, está no computador, não fazer uma coisa muito longa, né, de 1 hora, como a gente costuma fazer às vezes lá na casa, lá no SEI, mas talvez uma coisa menor, mas não vou conseguir porque eu queria trazer muitas passagens legais que me tocaram, né, uma coisa me tocar costuma ser difícil, sou meio durão para isso, mas eu achei muito interessante, como sempre, quando eu vou ler essas coisas eu acabo descobrindo muito, né, de mim mesmo, da minha própria vida. Então, eu dividi a palestra, lembra, o tema é impedimentos, né, aqui no sentido de obstáculos, lutas, batalhas, dificuldades. E a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é: por que tantos impedimentos, lutas e obstáculos nas nossas vidas? E aí o espírito tem que se precaver disso, né, que a gente não pode simplesmente falar de uma forma superficial que a gente está sofrendo aqui porque é a origem da vida passada. A gente não pode ser simplista a esse ponto e a gente não vai nem conseguir resolver, né, a nossa equação, querendo achar que cada item problemático aqui foi criado exatamente por um problema anterior. Então, para responder essa pergunta de por que tantos impedimentos, lutas, batalhas, obstáculos na nossa vida na Terra, eu separei duas propostas iniciais, né, para a gente analisar a nossa introdução. A primeira delas é categoria do planeta Terra, né? O espírita sabe, né, qual é a categoria do planeta Terra. A gente não vai poder se alongar muito no capítulo. Há muitas moradas na casa do meu pai, que está no Evangelho, mas a gente vai ter uma base global, né? Antes mesmo de entrar no Evangelho, segundo o Espiritismo, eu vou entrar no Livro dos Espíritos, na questão 172, onde Kardec pergunta: as nossas diversas existências se verificam todas na Terra? E a resposta é não. A gente vive em diferentes mundos. As que a gente passa aqui na Terra não são nem as primeiras, nem as últimas, mas são, porém, as das mais materiais e as das mais distantes da perfeição, né? É bom a gente colocar na categorização dos filhos de Deus, né, onde a gente está restrito nesse momento. É só a gente olhar para o nosso lado, para o nosso planeta, para o nosso mundo, a gente percebe que nós não somos ainda aquele tipo, né, trazido por Jesus como novo homem. Agora sim, no Evangelho segundo o Espiritismo, naquele capítulo 3, que a gente não vai conseguir se alongar muito hoje, que é o Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, há um tópico que fala diferentes categorias dos mundos habitados.
E aí, Kardec tenta fazer uma classificação, ele diz que não tem uma classificação de forma nenhuma absoluta sobre o tema, mas com base nas características morais e físicas dos planetas, alguns superiores à Terra, a maioria superior à Terra e alguns inferiores, ele pode fazer uma classificação, né, basicamente em razão do que tem mais saliente, né, naquele planeta. Então, você tem 5 classificações, que não tem nada de absoluto, né, que Kardec fala. Mundo primitivo, né, que são aqueles destinados às primeiras encarnações da alma humana. Mundo de expiação e prova, onde o mal domina, onde o mal prevalece. E o que a gente pode falar sobre o mundo de prova e expiação, que a gente já não saiba aqui na Terra? 3, mundos de regeneração, onde a alma ainda tem o que expiar, né? É bom ficar atento, porque com essa pandemia aí você fica muita gente falando, a transição planetária, o apocalipse, mas em breve a regeneração, né? Em breve vai ter beija-flor e borboleta e todo mundo vai ser amiguinho do outro. Na verdade, o mundo de regeneração, as almas ainda têm o que expiar, né? Mas a gente aure novas forças repousando das fadigas da luta. Assim Kardec fala. Não vai ser aquela coisa, o bem não vai prevalecer ainda no mundo de regeneração, né? E aí nós temos então, acima do mundo de regeneração, os mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal. Nós estamos na Terra, prova e expiação, onde o mal sobrepuja o bem. Regeneração é o momento em que a gente está sem aquela maldade persistente, né? Esses espíritos que vão deixar de nascer na Terra e vão começar a nascer em planetas adequados à sua condição espiritual e moral, esses são os mais renitentes que vão ser na Terra, mas como a gente já falou, não sei, a gente tem as nossas imperfeições egoístas, orgulhosos, impacientes, irritados, sem fé, desanimados, indiferentes, invejosos, muita coisa ainda. Mas imagina, a gente pode ter todas essas qualidades sem ter aquele mal, né, pesado, aquela coisa renitente no mal, de matar, de querer causar sofrimento, de crueldade. Então, entenda o que é regeneração. A gente ainda tem o que expiar, mas a gente repousa um pouco dessa fadiga pesada da luta material, que os espíritos maus, né, que em breve vão começar a sair da Terra, fazem que a Terra seja esse local de tanta insegurança. Então, mundo primitivo, mundo de expiação e prova, mundo de regeneração, não estamos nele ainda, estamos na transição. Mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal. Até nos mundos ditosos ainda há o mal. Mundos ditosos é onde o bem sobrepuja o mal. E mundos celestes, ou divinos, né? Habitação dos espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. A Terra pertence à categoria do mundo de expiação e prova, razão porque a gente vive aqui a braços com tantas misérias. Algumas pessoas olham assim, quem não tem essa visão de que há muitas moradas na casa do meu pai e que há outros locais habitados por espíritos em categorias diferentes, pode achar que você olha para a espécie humana e fala, que coisa ruim, né? Que coisa triste que é a humanidade. Kardec fala que quem dá essa declaração vê de um ponto de vista muito acanhado, porque tem uma falsa ideia do conjunto, né? Já que a humanidade não está na Terra toda, a humanidade está uma pequena fração, né? O que é a população da Terra frente à população do universo infinito, inteiro? Não é nada. Né? A Terra tem essa cara em razão da destinação dos espíritos que habitam. Se a gente muda, a Terra também muda, né? E é isso que vai acontecer. E aí Kardec faz uma comparação muito legal, que ele fala, se tem uma cidade inteira e você quer tirar todos os habitantes daquela cidade por um subúrbio específico que você está visitando, você vai ter uma noção equivocada da cidade inteira. Assim também, você olhar para a Terra, você não pode ter uma noção do que é realmente toda a humanidade, né? Ele fala, no hospital, quem é que você vê? Doente, estropiado. Numa penitenciária, você vê o quê? Vícios, né? Todas as torpezas reunidas. Nas regiões insalubres, os habitantes estão franzinos, pálidos, enfermiços. Aí ele fala assim, pois bem, figure-se a Terra como esse subúrbio, como esse hospital, como essa penitenciária, como esse sítio malsão, porque ela é simultaneamente tudo isso. E aí você vai compreender porque na Terra as aflições sobrelevam os gozos. Porque você não manda para o hospital quem está com saúde, você não manda para a penitenciária quem não praticou nenhum mal, você não manda, não está numa casa de correção, um local de deleite, de paz, né? E lembra que o tópico da palestra, o tópico da introdução é por que tem tanta dificuldade e obstáculo na Terra. Então eu achei essa frase de Kardec muito interessante, que você não manda para o hospital quem está bem, você não manda para uma penitenciária quem não cometeu o crime, e a Terra está reunida tudo isso. E é claro,
Do mesmo modo que no hospital sai aquele que está curado, da penitenciária sai aquele que cumpriu a sua pena, assim também a terra. A gente pode deixar a terra, ou pode deixar a terra melhor, assim que a gente tiver curado das nossas enfermidades morais, por exemplo, assim que a gente tiver pago, né, as nossas dívidas com a lei divina, né? E achei interessante também, ainda estamos falando do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, uma mensagem de Santo Agostinho, que ele fala assim: o caráter comum dos espíritos na Terra é exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Isso é bem a cara daquela coisa bíblica da aliança, né? De que a gente cortou essa aliança, se rebelou contra Deus, quis andar sozinho e essa aliança vai ser reconstituída, né? Claro que eu não tenho todo esse domínio, né, das histórias bíblicas como talvez tenham os nossos irmãos protestantes, mas essa coisa que Santo Agostinho falou, a maioria de nós são rebeldes a seguir a lei de Deus, né? Essa é meio a nossa característica principal aqui, porque a gente se afasta da lei de Deus e causa sofrimento. Então, a Terra tem muito sofrimento porque muitos de nós estamos afastados, resolvemos nos afastar da lei de Deus, que seria esse local, né, paradisíaco. E aí, para terminar esse tópico da introdução, queria trazer as questões 920 e 921 do Livro dos Espíritos. No 920, Kardec perguntou: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Resposta: não. Porque a vida foi lhe dada ou como prova ou como expiação. Depende, claro, do espírito, né, suavizar os seus males o quanto possível aqui na Terra. E aí a 921, tá bom, que a gente entende que só vai ser feliz na Terra quando toda a humanidade estiver transformada e o homem vai poder ser feliz. Mas enquanto isso não se verifica, e possivelmente isso está muito longe, pode o homem conseguir uma felicidade relativa? Aí os espíritos falam assim: olha, o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Porque se ele praticasse a lei de Deus hoje mesmo, a muitos males ele se livraria e proporcionaria para si uma felicidade tão grande quanto fosse possível comportar aqui na Terra, né? E Kardec fala, no comentário de Kardec, a 921, ele fala a verdade. A gente é punido aqui na Terra pelas infrações dos excessos que a gente comete, né? Na vida corpórea, por exemplo, se você comer muito, você ainda vai ter uma indigestão. Não é Deus te punindo. Você escolheu comer muito, você teve uma baita de uma indigestão, né? Então, assim, a lei natural de Deus, que rege tudo, já traz com ela, né, de forma educativa, o resultado, a consequência dos excessos. E aí a gente se afasta da lei de Deus e a gente encontra um caminho diferente, que é de sofrimento, e a gente fica dizendo que é Deus. Deus me puniu. Não, Deus não te puniu. Deus não criou essa punição. Você resolveu comer bastante. Você passou mal porque você quis. Eu estou dando um exemplo, claro, de uma questão material, mas assim também é quanto às questões morais. Se você optou pela crueldade, pela violência, vão haver consequências na lei, que não foi Deus que te colocou lá. Nesse mesmo comentário, Kardec fala: se a gente for remontar a origem de todas as nossas desgraças humanas aqui na Terra, a gente vai ver que na maioria dos casos ela é consequência de um afastamento nosso da lei de Deus. Que você desviou da lei de Deus, você cai no outro caminho mal. E de consequência em consequência você cria um desastre na sua vida. Essa era a primeira coisa que eu queria falar, por que tem tanta dificuldade, obstáculos e impedimentos na Terra. O segundo tópico, ele mais ou menos tem consequência do primeiro tópico, mas eu queria dar uma atenção especial para ele, que tem a ver com provas escolhidas antes da encarnação, né? Eu estou falando de impedimentos, de obstáculos que você encontra. E muitos deles têm ligação com provas escolhidas antes da encarnação. Sendo a Terra, porque eu falei que era consequência. Sendo a Terra um planeta de provas e expiações, possivelmente você está escolhendo muitas provas para as suas existências corporais, né? E muitos desses impedimentos que a gente encontra na nossa vida fomos nós mesmos que organizamos, através desse enorme patrimônio que é o livre-arbítrio, né? Lições que a gente escolheu de engrandecimento, de melhora intelectual, de melhora moral, provas que nós normalmente nos julgamos capazes de vencer através desse exercício, às vezes moral, às vezes intelectual, às vezes resistir a algum vício, às vezes se superar em alguma coisa. E é exatamente por isso que a gente não pode também ficar achando... Me perdi aqui, mas na questão 258 é a que fala que você escolhe o gênero das suas provas. E isso consiste o seu livre-arbítrio. Então,
Às vezes você está frente a um grande impedimento da sua vida, e lá na mensagem inicial, Emmanuel falou que você às vezes cai na inércia ou na negação, na revolta. Mas esse impedimento foi você mesmo que organizou para você. Porque você observou, sabia o que você precisava, sabia que coisas que iam acontecer com você, que iam fazer com que você levasse ou o seu espírito ou a sua inteligência, já que a gente evolui, né, em moralidade e em inteligência. E aí na questão 258, quando Kardec pergunta se a gente tem consciência do que vai acontecer na nossa vida, a resposta dos espíritos é: você mesmo escolhe o gênero das provas que você vai passar. O gênero, né? Você não escolhe tudo o que está acontecendo na sua vida, as mínimas coisas, os mínimos impedimentos que acontecem na sua vida. Logo na segunda questão, eu falei da 258, na 259, Kardec pergunta: bom, já que a escolha diante das provas é feita pelo próprio Espírito, todas as tribulações e impedimentos que a gente experimenta na vida, a gente previu? A gente buscou? A resposta é: todas não. Por que você não escolheu tudo o que acontece na sua vida? Você escolheu até as mínimas coisas. Você escolheu o gênero. Eu quero encarar esse tipo de prova. A superação, a perseverança, a luta contra o vício, a falta de fé, o afastamento de pessoas que me amam. Sei lá, imagina quantas coisas na humanidade a gente não pode imaginar de gênero. Você escolhe o gênero. Né? Dentro do gênero, muita coisa pode acontecer, muitos impedimentos podem acontecer. As particularidades que vão acontecer na nossa vida ocorrem em razão da posição que a gente está e muitas vezes em razão das escolhas, como eu disse, do presente. Tem uma moto passando aqui, eu moro perto de uma pizzaria, é horrível. Então, é importante, mais uma vez, o espírita não fazer aquela visão simplista de que é culpa da vida passada, né? Eu falei da questão 258, 259 dos Espíritos. Na questão 399, né, Kardec fala assim: se as vicissitudes da vida corporal são expiação das faltas do passado e ao mesmo tempo elas têm a ver com o futuro, entendeu? Aí Kardec fala assim: já que as minhas provas têm a ver com o que eu fiz no passado, mas também tem a ver com as coisas que eu escolho para o meu futuro, você consegue então entender que todas as dificuldades que eu tenho aqui foi em razão de uma existência anterior? Desculpa, na verdade ele quer falar assim: dá para entender quem eu fui com base nos problemas que eu estou tendo agora? Aí os espíritos falam: olha, isso quase sempre é possível, já que você é punido naquilo em que você pecou. Porém, não é uma regra absoluta, porque as provas que você passa tanto têm a ver com o seu passado, como tem a ver com o seu futuro. Você escolhe provas para você avançar, para você melhorar. Então, na 399, fica claro que há provas para o futuro. Então, não fica com essa ideia de que tudo tem a ver com o seu passado, que você está pagando agora. Não. Né? As vicissitudes da vida corpórea podem ser expiação do passado e, simultaneamente, provas com relação ao futuro. E aí, nessa questão das provas, tem uma questão curiosa, na questão 266 do Livro dos Espíritos, que Kardec fala assim: já que a gente pode escolher, não é natural que a gente escolha as provas menos dolorosas, já que o nosso tema da palestra é impedimentos? E a resposta: olha, pode parecer para vocês aí na Terra, né, no corpo, né, que modifica um pouco as suas ideias, mas não é o espírito, né? Então, logo o espírito se desliga da matéria, cessa essa ilusão, e outra é a maneira do espírito pensar, porque sobre as ideias carnais, a gente só vê da prova, da dificuldade que a gente está passando, o lado penoso, né? E você pensa: poxa, se eu fosse escolher, eu ia escolher ser rico, né? Kardec fala que quem pensa isso é igual uma criancinha, quando você pede para uma criança gulosa, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser pasteleiro, confeiteiro, né? Na vida espiritual, o espírito compara esses gozos fugazes da vida material com a inalterável felicidade que eles já são capazes de entrever, e eles nem ligam mais para a matéria, gente. Eu já falei isso, não sei, uma vez numa palestra: quando você está lá, você não quer riqueza, você não quer beleza, você não quer facilidade. O espírito normalmente escolhe as coisas mais de tribulação, mais de prova, mais de dificuldade, porque ele sabe que vão alavancar ele, já que eles analisam do modo diverso, né? Eles divisam a meta do espírito. A gente, espírito, vê mais além do que a gente vê aqui na carne. A carne realmente é um grande véu que se coloca na nossa frente, né? Mas
isso que o Espírito faz, a gente já faz aqui. Quantos de nós não trabalhamos a vida toda pensando em daqui a uns 10 anos ou 20 anos ter uma vida mais calma, financeiramente você está controlado. Às vezes você vê alguém que se propõe uma missão de dificuldade, o cara vai para outro país, é um militar que aceita uma missão que é uma coisa de esforço, de problema, visando um benefício, né? Quando você vai estudar para um concurso, você não vai sair, não vai para o cinema, ficar estudando igual um louco, porque você lá na frente está divisando uma coisa melhor. E para algumas pessoas parece sofrimento. Sei lá, você está querendo malhar, eu quero perder gordura, aí você não pode comer um monte de coisa gostosa. Aí a pessoa come coisa gostosa, poxa, essa pessoa não está comendo tanta coisa boa, né? Pois é, ele está visando ele quer ficar magro. Ou você precisa ganhar peso, você tem que comer muito e malhar pesado. Então assim, a gente já aqui na carne, a gente já escolhe momentos de dificuldade, de sofrimento, de luta, de batalha, pensando numa coisa melhor lá na frente. Imagina o espírito que vê muito além, imagine nós, espíritos, que vemos muito além, né, do que a gente está fazendo aqui. Imagina o quão longe a gente não vê e por isso a gente escolhe muitas dificuldades, né? E aí, para exemplificar a gente aqui, frente a essas dificuldades, eu vou trazer, para variar, tem muita passagem de Fonte Viva, já tem 24 minutos de palestra, estou na introdução ainda, vou dar uma acelerada. Tem uma passagem no Fonte Viva, no livro Fonte Viva, capítulo 61, a mensagem chama-se Nunca Desfalecer. Inclusive essa mensagem eu já usei numa palestra no SEI no ano passado, em que Emmanuel comenta a passagem de Lucas, no capítulo 18, versículo 1. Emmanuel fala assim: não permita que os problemas externos, essas dificuldades, esses impedimentos da sua vida, nem do seu próprio corpo, inabilitem você para a sua própria iluminação. Enquanto você estiver no plano de exercício, né? Olha o termo, exercício, porque lá você planejou, aqui é a vida real, aqui é o exercício do que você se propôs, você sempre vai ser defrontado pela dificuldade e pela dor. Lição dada, caminho para nova lição. Resolveu uma dificuldade na tua vida? Resolveu um enigma na sua vida? Outros enigmas e dificuldades vão aparecer. E aí ele fala, Emmanuel, outra não pode ser a função da escola. Né? Kardec falou lá, a Terra é penitenciária, escola, hospital. Qual é a função da escola? Ensinar, exercitar, aperfeiçoar. Então, nesses momentos de dificuldade, de impedimento, enche de calma e bom ânimo. Aí Emmanuel fala uma frase que sempre me marca quando eu leio esse capítulo, que ele fala assim: foste colocados entre obstáculos mil de natureza estranha, para que, vencendo essas inibições que vêm de fora de você, você aprenda a superar as suas limitações íntimas. Porque é verdade, você vê as dificuldades que você passa na sua vida e você fala, meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo com a minha vida? O que é isso, né? Aí você fica pensando em Deus, o que significa isso? Que dificuldades estranhas são essas? Por isso que Emmanuel fala, você foi colocado frente a obstáculos mil de natureza estranha, você não entende às vezes por que você está passando por isso, mas existe um objetivo para você estar passando por isso. Aí eu lembrei agora do livro Paulo Estevão, quando Emmanuel comenta que Paulo percebia que a vida tinha que ter mais compreensão com a vida do que entendimento. A gente tem uma sede de entendimento. Por que, Deus, eu estou passando por essa prova, por essa dificuldade, por essa expiação? Pois é, aí Emmanuel fala, centraliza-te no esforço de ajudar o bem comum. Segue com a tua cruz no encontro da ressurreição divina. E nessas surpresas constrangedoras da sua marcha, importa para você orar, trabalhar, servir, aprendendo, amando, e aí é o título da mensagem dele, e nunca, nunca desfalecendo, porque vamos encontrar essas dificuldades, não importa qual seja o espírito aqui na Terra, sempre vai ter uma prova, uma expiação, uma dificuldade para passar. E aí, a gente chegou no momento da palestra, depois dessa introdução, que eu alonguei mais do que eu imaginava, eu dividi os impedimentos em dois tipos de impedimentos, né, que eu achei que eram formas diferentes de analisar o mesmo assunto, e para ficar completa a ideia que eu li, eu queria também dividir. Então, eu ia dividir os impedimentos em impedimentos de ordem material e impedimentos de ordem moral. E esses dois, eu também fiz uma divisão dentro deles, porque você encara impedimentos que você deu causa, ou que você é a causa, e impedimentos que você não deu causa, pelo menos nessa vida, né? Você olha assim, no final isso acontecer, mas estou sofrendo, né? Porque isso muda a forma como você vai encarar esses impedimentos morais e materiais, né? Então a gente já sabe que, em razão da nossa situação evolutiva, mais ou menos parecida que os habitantes têm aqui, a Terra é morada de hospital, de escola, de hospital, expiação, prova. Então,
Impedimento moral, né? Impedimento material vai ser o primeiro que a gente vai falar. Eu separei uma passagem bíblica logo para a gente ir de cara num exemplo de impedimento material. Essa passagem bíblica está em Marcos, capítulo 2, versículo 4, e narra o caso do paralítico, né? Na passagem fala assim: e como não podia se aproximar, né, de Jesus em razão da multidão que sitiava aquela casa, os amigos destelharam o telhado da casa onde Jesus estava, que a casa estava lotada, fizeram uma abertura no teto e baixaram o leito onde jazia o paralítico. Então, assim, eu quero dar aqui um exemplo grande de um obstáculo material para você ir até o Cristo, né? Emmanuel comentou isso no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 118, capítulo se chama O Paralítico. E aí, o que você vai dizer do impedimento material como de uma fé em buscar a salvação, que o paralítico era portador? Ele tinha muita fé, mas ele tinha um impedimento material, ele não conseguia nem andar, né? Ele tinha todos os motivos para dizer que no caso dele era muito complicado ir até Jesus, né? Ainda que você possa falar assim, mas Jesus estava lá, né? Ele sabia que se ele encontrasse Jesus, ele podia ter a cura. E quantos de nós, nas nossas religiões, não sabemos onde já está Jesus? Não sabemos que ele é a cura dos nossos males. A gente não faz esforço nenhum para chegar até ele. Nesse caso, teve toda uma mobilidade, uma logística, teve que chamar amigo, teve que destelhar a casa, teve que descer ele numa cama para poder chegar lá, né, e Jesus dar a cura para ele. Quantos de nós já nos encontramos Jesus em uma escola religiosa? Pode ter sido num culto de uma igreja evangélica, naquela missa católica de domingo, numa palestra do Santo Espírito. Assim como o paralítico, nós sabemos onde Jesus está, né? Porém, assim como Pedro, muitas vezes ainda negamos, elegendo desculpas, e aí quero chegar ao ponto desse tópico, qualquer obstáculo material que pareça plausível, para a gente se sentir menos culpado. Então a gente elenca impedimentos de ordem material, que na verdade são os mais infantis. Eu não tenho tempo para ajudar, não tenho dinheiro, eu estou tomando conta dos meus animais de estimação, eu estou aqui discutindo política e fofocando no Facebook, né? Então, essa mensagem, Emmanuel fala que todo mundo confessa, né, em várias escolas religiosas, a necessidade do Cristo, mas todo mundo alega obstáculos, né, que impedem essa sublime aproximação. Então, se a gente se sente na vizinhança do Mestre, a gente tem que estender a nossa capacidade, estender a nossa força de vontade. No Evangelho de Marcos, conta esse caso curioso do paralítico, que com a ajuda dos amigos, né, ele fez todo aquele trabalho. Então, Emmanuel fala, recorda o paralítico de Cafarnaum, né, e na hipótese de você encontrar grandes dificuldades materiais para gozar da presença do Cristo em razão dos seus impedimentos materiais, dirige-te para o alto, já que ele teve que subir no telhado, com a ajuda dos seus amigos espirituais, e deixa-te cair aos pés do Cristo para receber essas forças de paz e de bom ânimo. Por que eu estou falando aqui do impedimento material? Porque durante a nossa vida a gente encontra impedimentos, que é o tema da palestra, de ordem material. O que eu quero falar com impedimento de ordem material, gente? Uma doença inesperada, um prejuízo financeiro, perdeu o emprego, projeto seu não deu certo, né, que você definiu para a sua vida. E esses impedimentos costumam aparecer quando a gente menos espera por eles. E eles, em que pese serem materiais, eles têm uma ressonância moral na gente, porque a gente fica triste, a gente fica rebelde, né? E aí, para falar sobre essas coisas materiais que se mostram como impedimento na nossa vida, vou trazer agora a questão 534 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta assim: será pela influência de algum espírito que às vezes fatalmente os nossos projetos encontram obstáculo? A resposta é: olha, às vezes pode até ser efeito, essa é muito importante, efeito da ação dos espíritos. Mas das vezes é porque você andou errado na elaboração do seu próprio projeto, né? Muito influi disso o seu conhecimento, o seu caráter, onde é que você está, o que você aprendeu, o que você sabe. Se você se obstina num caminho que você não deve seguir, os espíritos não têm culpa nenhuma nos seus insucessos. Você mesmo é o seu próprio mau gênio, é o seu próprio obsessor, o seu encosto, a sua entidade demoníaca, sei lá o que você chama. Mas às vezes as dificuldades materiais que você encontra na vida, nos seus projetos, esses impedimentos, são obra sua mesmo. É engraçado
que na 852, eu falei agora da questão 534, na questão 852, Kardec pergunta: tem pessoas que parecem que são perseguidas por uma fatalidade. Tudo que ela faz dá errado. Não está no destino delas o infortúnio? E aí, a resposta é: olha, às vezes pode ser uma prova, a gente já falou sobre isso, pode ser uma prova que caiba ela sofrer, né, que ela escolheu. Porém, ainda que vocês querem lançar na conta do destino, o que é muitas vezes consequência das próprias vossas faltas, né? Trata de ter pura consciência no meio dessas dificuldades, no meio desses males, consolado. Aí Kardec fala que a gente tem uma ideia falsa, né, do que nos leva a ser bem-sucedido ou mal-sucedido na nossa vida. E aí ele falou: por mais que às vezes os espíritos possam influenciar nisso, ou seja o nome que você chame, ainda assim, sempre cabe a nós dizer não a essa influência, repelindo uma ideia má. Então, se você quis investir o seu dinheiro numa ação e essa ação todo mundo sabia que era uma ação que ia dar problema, você investiu e perdeu o dinheiro. Então, você encarou um problema de ordem material na sua vida e você quiser culpar os espíritos ou qualquer outra influência espiritual do mal, maligna, ainda assim, em razão do seu livre-arbítrio, você optou por aceitar. Né? Lembrei de uma passagem agora que Kardec fala: os espíritos falam, se o general aceita uma influência de um espírito e perde a guerra, ele deveria estar lá como soldado e não gerenciando, já que ele não tinha capacidade para saber que era uma influência má ou uma influência boa de um espírito. Então, ainda quando a gente tropeça na vida material, sabe, perdeu dinheiro, bateu o carro, perdeu emprego, por razão da influência dos espíritos, ainda assim você teve uma participação porque você aceitou, né? Você aceitou uma má influência, você pegou ela e guardou e se deu mal. Então, tem sucessos e impedimentos materiais que a gente realmente dá causa, né? E esses são a maioria, né? Porém, tem também obstáculos que de nenhuma forma a gente deu causa, é alheio à nossa vontade, a gente não tinha consciência de fazer isso, né? E acontece com a gente, né? Por exemplo, uma pandemia, né? Acontece, você quebra o negócio, você fica sem dinheiro, você tem que mandar empregado embora, você empregado é mandado embora. Então, questões materiais da vida que se demonstram como impedimentos, né? Essa coisa que Emmanuel falou, segue para frente mesmo com os impedimentos, e eu estou lidando agora falando sobre os impedimentos morais. Eu falei inicialmente dos impedimentos morais que nós demos causa, porque a gente calculou mal, porque a gente foi o principal mau gênio da gente. Porém, é verdade que tem causas materiais na nossa vida que nos causam problema e impedimento que nós não demos causa, né? Tá em voga esse tema. Eu dei um exemplo, por exemplo, da pandemia, que pode trazer para você diversas problemas materiais que vão te causar sofrimento, aflição, frustração, preocupação, né? E aí, o que falar quando você, por exemplo, tem uma enchente e leva a tua casa, né? Você não planejou mal, não foi sua culpa, você não ouviu um espírito que te influenciou mal, nem nada. Você estava lá, choveu e levou a tua casa, né? E aí tem aquela questão da terra, da destinação da terra, das provas que você escolheu. Imagina, sei lá, você escolheu a prova de superação, de renovação, não sei, não vou dar aqui um remédio exato. E aí, o que falar para esses casos materiais em que nós não demos causa? Eu acho que realmente a gente tem que se consolar e ter força para seguir em frente. Aí, para isso, eu trouxe uma passagem que está em Paulo, na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 12, em que Paulo fala assim: tornai a levantar suas mãos cansadas e os seus joelhos desconjuntados. Né? Nesses aspectos que é onde a vida material te dá uma rasteira e você sabe que você não deu causa, que ela veio contra a sua vontade. Emmanuel comenta essa passagem de Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 12, no livro Pão Nosso, capítulo 52. O nome da mensagem é Servir e Marchar. Né? Emmanuel fala que todas as forças da experiência humana, às vezes, parece que se conjugam contra aquela sua vontade de avançar para o bem. Então, às vezes, vem uma coisa que realmente você não esperava e te causa uma surpresa profunda. E Emmanuel fala que enquanto a gente não alcançar aquele patamar da nossa herança divina, né, que sois deuses, faça brilhar a vossa luz, qualquer descida é fácil, qualquer elevação é obra de suor, persistência, sacrifício. Então, não recue diante da luta e nesses casos de dificuldade material.
se você realmente já pode levar o seu coração para essas áreas mais superiores da vida, ainda que você seja defrontado por toda espécie de dificuldade, siga em frente. Oferece o melhor que você tem, o de mais nobre, o de mais belo e de mais útil. Lembra desse conselho do Paulo e não te imobilize frente a uma dificuldade material que você não causou. Movimenta suas mãos cansadas, né, e os seus joelhos, e ergue os seus joelhos desconjuntados, na certeza de que para obter a melhor parte da vida você vai ter que servir e marchar incessantemente. Então, eu queria primeiro trazer as dificuldades materiais da vida, as que você é a causa principal, que você tem que vigiar mais, orar mais, estar mais conectado com Deus para fazer as melhores escolhas, para ter as melhores ideias, né? Não querer fazer tudo sozinho, se sentir mesmo humilde perante as suas dificuldades, estudar, trabalhar, fazer a sua parte, né? E aqueles impedimentos materiais que você não deu causa, né? E aí aquela coisa de superação, de servir, de marchar, de levantar o seu joelho desconjuntado, pensar que são provas que vão te levar a um local melhor. E aí agora a gente chegou, esse que é o mais delicado, nos impedimentos de ordem moral. Eu quero falar com os impedimentos de ordem moral. São aqueles que não são uma enchente, uma pandemia, tem a ver com dor, com rancor, com raiva, sabe? Com dificuldades que acontecem na sua vida que tem a ver com as questões morais, sofrimentos morais, dificuldade de perdão, né? Dificuldades suas, né? E dificuldades que vêm dos outros ou que vêm da vida, mas que não dói no seu bolso, que não dói na sua carne. Pior, dói na sua alma, dói no seu coração, né? Primeira coisa que eu quero falar, assim como eu fiz com material que você dá causa, material que você não dá causa, eu quero falar dos morais que você dá causa. Aí fala, impedimentos morais que eu dou causa, parece uma coisa estranha, mas eu vou explicar sobre isso. As nossas imperfeições morais, elas nos acompanham a psicosfera. Então, você vive tropeçando na sua vida, trabalho, faculdade, escola, centro espírita, igreja, qualquer lugar, você fica tropeçando nas suas próprias imperfeições. E elas se apresentam como dificuldades e impedimentos na sua vida. Você olha assim, tem aquela questão, né, para resolver lá, eu estou na frente daquela pessoa no trabalho, me dá aquela coisa. Eu me encontro, às vezes, dentro de um círculo religioso e tem aquele ruído com aquela pessoa, ou naquela atividade específica da atividade religiosa. Eu quero dizer, a sua imperfeição é, às vezes, a principal responsável por esses impedimentos de ordem material. E, mais uma vez, porque o espírita não pode ficar pensando que aquela dificuldade que a gente está encarando lá tem a ver com outra vida. Não. Aquela dificuldade que você está encarando lá tem a ver com o que está dentro de você. Então, onde você for, você pode ir para a igreja católica, para a evangélica, para o budismo, para o judaísmo. Onde você for, essa imperfeição está em você e ela vai se manifestar ao seu redor. Então, não fica pensando que aquela pessoa que eu tenho um problema lá tem muito a ver com a vida passada. Nem sempre. Né? Você tropeça nas suas próprias imperfeições. Eu vou dar uma experiência, uma explicação sobre isso. Para começar, questão 933, né, quase no final, lá do Livro dos Espíritos, fala que nem sempre o homem é culpado dos seus sofrimentos materiais. Eu falei no caso da enchente, porque às vezes você não deu causa, porém, o homem é muito mais responsável pelas suas dificuldades do âmbito material, porque em razão das nossas imperfeições, das nossas paixões, a gente cria para nós suplícios voluntários. Vamos lá, questão 933, Kardec pergunta: assim como quase sempre o homem é causador dos seus sofrimentos materiais, também é o dos seus sofrimentos morais? A resposta, mais ainda. Porque os sofrimentos materiais às vezes independem da vontade do homem, mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade, a avareza, a inveja, ciúme, todas as paixões são torturas da alma. E essas paixões causam para o homem suplícios voluntários que façam com que na Terra seja para ele um verdadeiro inferno. Para tentar explicar melhor isso, vou sair da 933, vou lá para 133 do Livro dos Espíritos. 133, a linha A. Kardec estava tentando entender por que a pessoa que só faz o bem continua reencarnando, já que estar na matéria é difícil, tem as vicissitudes da vida material. Kardec pergunta assim, poxa, que adianta então fazer o bem se eu continuo aqui na Terra, continuo encarnando várias vezes? Aí os espíritos falam que mais rápido você chega ao fim
da sua carreira que você está proposta, que é a carreira do bem, que Paulo falou lá na frente. As aflições da vida são muitas vezes consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, menos tormento. Aquele que não é invejoso, aquele que não é ciumento, aquele que não é avaro, aquele que não é ambicioso, não sofre as torturas que se originam desses defeitos. Não é à toa que no Evangelho fala, sedes perfeitos. Jesus sabia que o ser perfeito é isento de sofrimentos, ainda quando na carne. Não confundir sofrimento com dor, né? Há grandes missionários que passaram pela carne, sentiram dor física na carne, como o próprio Cristo. Mas ele não estava sofrendo, porque ele estava ali por amor, cumprindo a lei de Deus, servindo a Deus por nós, sofrendo na carne por nós. Mas para ele era uma alegria, né, poder salvar a todos nós com o seu exemplo e poder servir à vontade do Pai. Então Jesus sabia, quando nos recomendou, sedes perfeitos, que quanto mais perfeito você é, menos você sofre. E aí essa é aquela palestra que eu dei no SEI, que eu citei o livro de Kardec, né, O Céu e o Inferno, no capítulo 7 da primeira parte, que se chama As Penas Futuras segundo o Espiritismo. Lá tem um tópico, né, parece um código penal da vida futura. Tem 3 artigos lá que definem isso que a gente está falando aqui, que é assim, artigo 1, a alma, ou o espírito, sofre na vida espiritual a consequência das imperfeições que ele não corrigiu na vida corporal. O seu estado feliz tem a ver com o seu grau de pureza. Aí você fala, peraí, vamos lá. Artigo 2. Completa felicidade prende-se à perfeição. A purificação completa do espírito. Por isso que Jesus falou, seja perfeito. É lá que está a completa felicidade. E é aí que eu quero que vocês entendam agora, no artigo 2. Toda imperfeição é uma causa de sofrimento e a privação de uma felicidade. Desse modo, toda qualidade é uma felicidade e é uma atenuante de um sofrimento. Artigo 3. Não tem uma única imperfeição da alma que não importe inevitáveis consequências ruins. Assim como não há uma qualidade da alma que não resulte em um gozo da alma. Por isso que as nossas imperfeições, nossas agora, se manifestam onde você estiver, onde você for. E é por isso que no Centro Espírita se fala muito reforma íntima, vivencie o Evangelho, siga Jesus, porque quanto mais você estiver aproximado do Evangelho, mais você vai ser obrigado a se desconstruir. É aquela coisa do Paulo do homem novo. E menos você vai sofrer. E mais feliz você vai ser. Kardec é tão metódico que ele fala, gente, a alma que tem 10 imperfeições sofre mais do que aquela alma que só tem 3. Assim como você está na Terra, quem tem 10 doenças sofre mais do corpo do que aquele que só tem uma doença. E aquele que tem 10 doenças da alma, orgulho, inveja, avareza, ambição, indiferença, desânimo, sei lá, sofre mais do que aquele que só tem uma imperfeição. Então, quanto mais nos aproximamos do Cristo, mais nos melhoramos, mais deixamos a nossa imperfeição para trás. E quanto menos imperfeições, mais felicidade podemos ter já nessa vida, já agora. E aí naquela oportunidade, eu cheguei até a colocar no grupo, do SEI, Emmanuel deu um exemplo sensacional no livro Religião dos Espíritos, capítulo 10. Ele deu um exemplo sensacional em que ele exemplificou essa análise que Kardec fez no Céu e Inferno, que por acaso Kardec pegou lá da resposta dos Espíritos na questão 133. E aí Emmanuel fala assim, o sofrimento de quem tem a imperfeição, vício, é a delinquência. Ele fala, o delinquente sofre. O sofrimento de quem tem a imperfeição, agressividade, chama-se cólera. Quem está com cólera está sofrendo. O sofrimento de quem comete crimes é o remorso. Aquele que tem remorso sofre. O sofrimento, essa é boa para a situação atual, o sofrimento do fanatismo, o fanático, sofre a intolerância. Então, aquela pessoa intolerante religiosa e intolerante político, ele está sofrendo. Tem uns engraçados nesse exemplo de Emmanuel que ele fala, por exemplo, o sofrimento da inutilidade é a queixa. Aquela pessoa que menos faz é quem mais reclama. E aquela pessoa que está sempre reclamando de tudo, tá sol, tá chuva, eu tô magro, tô gordo, tá sempre sofrendo. Então, queixar-se é a consequência da imperfeição, inutilidade,
Ele até fala, por exemplo, da preguiça e rebeldia. Quem tem a imperfeição da preguiça sofre com a rebeldia. Então, entenderam? O que eu sempre lembro do meu caso, eu estou em quase todos esses casos, claro, mas eu sempre lembro do meu caso é quando Emmanuel fala assim, que a aflição da indisciplina chama-se desordem. A pessoa que tem a imperfeição, indisciplina, sofre com a desordem. É o meu caso, eu não sei onde está a chave, não sei que dia que eu marquei a palestra com o Anderson, não sei onde é que está, não sei nada, a minha vida é uma zona porque eu não sou disciplinado. Então, poder entender que dentro da nossa imperfeição temos sofrimentos e causamos ao nosso redor esses impedimentos de ordem moral. Então, muitos impedimentos que a gente sofre na vida possuem origem no seu eu imperfeito de hoje. Quanto mais você lutar hoje para vencer essas imperfeições, mais hoje mesmo você vai parar de sofrer. Se eu resolver essa semana a minha disciplina, segundo Emmanuel, semana que vem eu não vou sofrer a consequência da imperfeição e disciplina, que é a desordem. Assim, todas as nossas imperfeições. Por isso, sedes perfeitos. Quanto menos imperfeições na alma, menos sofrimentos consequentes. A sua vida aqui na Terra, ainda que seja cheia de tribulações, você não vai ter esses resultados, né, de impedimento, de obstáculo. Então, quantas amizades a gente não enfraquece por externalizar essas nossas imperfeições? Quando os problemas de relacionamento, no trabalho, no nosso grupo religioso, a gente não causa uns aos outros em razão da nossa psicosfera de desequilíbrio, né? Quantas relações, né, relações íntimas nossas, a gente não foi para frente por causa disso? Ou, às vezes, até seguiu na nossa relação, noivou, casou, mas nossa relação não se tornou aquilo que a gente idealizava. Sim, é porque está em você essas dificuldades. E você está causando problemas fora de você. Não tem nada a ver com a vida passada. Tem a ver com isso aí, com agora. Com 2020. Então, não importa onde você esteja, trabalho, casa, não importa a religião que você esteja, não importa se você vai fazer algum trabalho religioso pensando que vai curar. Quem vai curar isso aí é dentro de você. É você que vai ter que fazer a sua iluminação, aquela coisa do que Jesus fala de faz brilhar essa sua vossa luz, já que tem a semente divina aí, seu Pai, a sua ascendência é divina, e um dia essa luz vai brilhar. Então, eu até pensei que foi, quando eu li essa mensagem de Emmanuel, eu mesmo fiz uma objeção, mas eu não sei se é diferente. Eu não consigo deixar de ser egoísta, orgulhoso, avaro, preguiçoso, indiferente, imperfeito, intolerante, fanático. Eu não consigo, é por isso que eu estou sofrendo na vida, porque eu não consigo vencer essas minhas imperfeições, né? E aí tem umas respostas fortes no Livro dos Espíritos, né? A pergunta, que vem logo um tapa na cara, é a questão 909 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta, pode o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Resposta, sim. E frequentemente fazendo esforços insignificantes. O que lhe falta para você é vontade. E aí a puxão de orelha vem assim, quão poucos de vós na Terra fazem esforços? A gente vive no piloto automático. Por isso que a dor às vezes é tão pedagógica. A dor, a doença, a dificuldade nos mobiliza. Porque se deixar a gente mesmo, a gente vai no piloto automático. E essa resposta aqui é a questão 209. Você podia mudar a sua vida com pequenos esforços, mas vocês não fazem, vocês não têm vontade. E aí, da 909, a gente vai para 911. Kardec pergunta assim, e aí é onde eu mesmo pensei intimamente, mas não tem dificuldades e paixões tão vivas na nossa alma, tão irresistíveis que a nossa vontade não consiga dominá-las? E aí a resposta dos Espíritos é assim, há muitas pessoas que dizem da boca para fora, quero, mas ficam muito felizes que assim não seja. A vontade está só nos lábios, né? Ficam muito satisfeitas que não aconteça. Então, quando o homem crê que não pode vencer as suas próprias paixões e as suas próprias imperfeições, é porque o seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade. Não consigo vencer esse vício. Eu quero, mas não posso. Mas fico muito feliz no vencer esse vício. Por quê? Porque, na verdade, o meu espírito se compraz nessa inferioridade, né? Então, você tem que compreender a natureza espiritual para você poder lutar, para poder reprimir essas suas inferioridades, né? Vencer essa dificuldade é uma vitória do espírito. Só que tem que ter vontade, tem que fazer esforço. E aí 912 é a última marretada na cabeça. Qual o
meio eficiente, então, de combater o predomínio da natureza corpórea? Aí eu queria puxar aqui para qual o meio eficiente de combater, então, o predomínio dessas minhas imperfeições? Resposta: praticar a abnegação de si mesmo. Então, se você é ciumento e você fala, eu estou há 20 anos e eu não consigo deixar de ser ciumento. Aí aquela coisa da questão 911, eu quero, mas não consigo, mas fico muito feliz de não conseguir, por quê? Porque a 909 fala, você não faz esforço. E a 912 fala, como é que eu combato o predomínio da minha imperfeição? Pratica a abnegação. É explosivo? Você fala, eu sou explosivo mesmo, eu sou assim. Se você quiser melhorar, e você melhorando, você para de sofrer a consequência da sua imperfeição, a abnegação de si mesmo. Fala muito? Cala a boca. Fica quieto. Se você sabe que na tua vida inteira, quando você falou muito, você causou confusão. É violento? Resista violento. É impaciente? Conta até 10. Sei lá. A abnegação é a sua chave para combater o predomínio das suas imperfeições, segundo a questão 912 do Livro dos Espíritos. Né? Por isso, quando Paulo fala, eu tenho que negar a mim mesmo. Negar a mim mesmo, me desconstruir para o Cristo. É isso, gente. Porque se você continuar abraçado ao eu, ao ego, a si mesmo, você vai continuar sofrendo, a sua vida vai continuar com vários impedimentos de ordem moral que sem causa em você mesmo. Ninguém além de você. E as suas imperfeições estão causando dificuldade no seu trabalho, na sua casa, na sua relação. Em todo lugar onde você vai tem aquela coisa acontecendo. Poxa, eu mudei de emprego, também aconteceu isso lá. Eu mudei de igreja, de centro e continua acontecendo aquilo lá. O problema são os seus trabalhos? São os seus chefes? São os seus namorados, namoradas, maridos, esposas? Será que são eles os problemas? Se você não mudar, esse problema vai te seguir onde quer que você esteja, né? E é por isso que os espíritos falam para Kardec, olha, realmente, na questão material, às vezes vocês não dão causa, né? Mas às vezes sim, na material vocês são muito mais responsáveis. Às vezes não, sempre. Na material não dá para culpar, passou a enxurrada, você pegou uma doença, entendeu? Chegou uma pandemia global, tá bom, não é culpa sua. Mas os impedimentos morais que você encontra sendo reflexo, consequência das suas dificuldades, tá na sua mão. Então começa a fazer esforço, começa a praticar a abnegação de si mesmo, começa a tentar mudar. Porque o Emmanuel já te falou lá, me diz o teu sofrimento que eu te digo aonde nasceu a sua imperfeição. E aí, nossa, já tem quase uma hora de palestra, ainda a gente falar algumas coisas aqui, então vou dar uma acelerada master. Nós temos que cair em si, e essa foi uma outra mensagem que eu li no livro Fonte Viva, capítulo 88. Emmanuel comenta a passagem do filho pródigo, né? Ele comenta exatamente esse trecho, cair em si, que está no capítulo de Lucas 15, versículo 17. Né? É um trecho pequeno da parábola do filho pródigo, que ele cai em si. Né? E aí, Emmanuel comenta de personagens da Boa Nova, né, do Evangelho, que caíram em si. Aí ele fala, Judas sonhava com o domínio político, né, do Evangelho, interessado que as criaturas se transformassem compulsoriamente. Quando caiu em si, era tarde demais, porque o Cristo tinha sido entregue a juízes cruéis. Conta a história de outros que conseguiram cair em si antes dessa coisa pior ter acontecido. O caso de Maria de Magdala, que colocou a sua vida íntima na mão de gênios perversos. Quando ela caiu em si, voltou para a humildade, para a renunciação. Pedro, intimidado entre aquela coisa de perseguição e ameaça por seguir o Cristo, nega o mestre divino. Porém, caiu em si e avançou resoluto, né, para a sua reabilitação no apostolado. Ele foi o chefe do colégio apostólico depois da partida de Jesus. Paulo, a desvairada paixão contra o cristianismo, perseguia todas as manifestações cristãs. Porém, quando caiu em si, perante ao chamado sublime do Cristo, às portas de Damasco, converte num dos mais brilhantes colaboradores do triunfo cristão. Então, muitos de nós, crentes de várias religiões, de todos os matizes da linha de fé, continuamos entre perturbados, em meio a dúvidas, em meio a descrenças em razão de Deus estar nos ouvindo, porém, né, está na hora de todos nós cairmos em si, sob a bênção do Mestre, e transferindo-se então dessa nossa inércia de ficar parado, de não lutar contra nós mesmos, para o trabalho incessante da nossa redenção, gente. Porque lá no início da palestra, aqueles espíritos rebeldes que se afastaram da lei de Deus, que estão procurando a redenção, somos nós. Né? Então, Emmanuel fala nesse capítulo 88 do Fonte Viva, cai em si, anda com Jesus a partir de agora, que você vai ser surpreendido, né, de como a vida é diferente.
E aí, para terminar essa questão da nossa necessidade de mudança, no livro O Consolador, esse que eu emprestei para a Regina, né, que deve estar vendo a palestra agora, que ela disse que leu toda, ela deve conhecer essa questão melhor que eu. Questão 125, eu pergunto para Emmanuel dessa vez, né? Já que os nossos amigos espirituais estão sempre perto da gente, em todos os trabalhos, em dificuldades, qual é o maior obstáculo que a bondade dos bons espíritos encontra na gente para que a gente receba o socorro deles? Aí Emmanuel fala assim: o maior obstáculo psíquico antepostos pelo homem aos amigos espirituais são oriundos da ausência de humildade sincera nos corações para o exame da própria situação de egoísmo, rebeldia e necessidade de sofrimento. Então, nós mesmos às vezes oramos, mas nós mesmos criamos obstáculos psíquicos à influência benéfica de Deus nas nossas vidas. Por quê? Por falta de humildade, de reconhecer a nossa situação. Estamos sendo egoístas, estamos sendo rebeldes e às vezes de reconhecer a nossa necessidade de sofrimento. Porém, eu estou falando até aqui agora, nesse momento, das dificuldades morais da nossa vida, que nós somos a causa. Essas que nós somos a imperfeição. Porém, a gente não pode deixar também de lembrar que também somos afrontados na vida por sofrimentos morais rudes, pesados, que a gente não deu causa, né? Que vem de fora, um grande desapontamento, uma desilusão que dói no seu coração, aquelas dores da alma que a vida te apresenta, né? Te faz sofrer muito, a perda de um filho, a perda de uma mãe, a perda de alguém que você ama, uma coisa que você não deu causa, que não te causa uma dor material, mas te causa uma dor moral muito grande, uma dificuldade, sabe, de perdoar aquela pessoa que você amava muito, que fez uma coisa que até hoje você não consegue esquecer. Assim como eu falei lá no material, que você não deu causa, eu citei a passagem de Paulo de levanta essas mãos e esses joelhos e segue em frente. Vou trazer mais uma vez o Caminho, Verdade e Vida. No capítulo 71, a mensagem é para testemunhar. Aí eu estou falando aqui agora para essas pessoas que sofrem grandes dores morais, que elas de forma nenhuma deram causa, mas que estão sofrendo agora, né? É a mensagem que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, versículo 13, em que Lucas fala assim: e isso vai acontecer com vocês para testemunho. E Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 71, ele fala assim: o Mestre Jesus não está feliz vendo todo mundo que o segue em sofrimento. E nem é isso que ele deseja. Ele não vai se comprar, não se compraz, esqueci como é que era o verbo, não se compraz com isso, como sempre acham que o cristão procura sofrimento, o cristão adora sofrer, que coisa estranha. Não, né? Você tem que entender que, em razão das nossas necessidades extensas aqui na Terra, lá no início da nossa palestra, compreender o caráter indispensável das provações e dos obstáculos na nossa vida. Aquele que é discípulo do Cristo não deve ser uma criatura sombria que está esperando sofrer, esperando padecer. Entretanto, conhecendo a nossa posição de trabalho, num plano de trabalho como é a Terra, lembra? Hospital, penitenciária, escola, pode contar com dificuldade de toda sorte. Mas, quando chamados para o Cristo, é porque a gente aprende a executar o trabalho em favor da esfera maior, da obra maior do Cristo, que é ajudar todo mundo, é ser útil, sem esquecer que esse serviço de melhora começa dentro de nós mesmos, para você conseguir espalhar. Se você não corrigir essas imperfeições que eu falei aqui em cima, anteriormente na palestra, como é que você vai trazer, né, para o outro alento, calma, paz, se isso não está em você? Então, quando Jesus convida você, quando convida alguém para o trabalho dele, não é para que fique chorando em desalento ou ficar numa satisfação ociosa porque agora você segue o Cristo. Se o Senhor te chamou, não te esqueça, está na mensagem de Emmanuel, que ele já te considera digno de testemunhar. Muito sofrimento que você está passando, que você sabe que você não deu causa, mas que está lá nas suas costas agora, te causando muita dor íntima. Lembre-se que se o Senhor te chamou, ele te considera digno de testemunhar. Então, testemunhemos, gente, nesses sofrimentos que a gente não sabe a causa, que vem na tua vida às vezes como um furacão. Não vamos fazer muitas objeções da causa, de tentar entender, fazer muitas perguntas, né? Como diz lá na oração do Chico, que a gente sempre ouve aqui, né, na abertura de todos os trabalhos de segunda-feira no SEI, servir sem perguntar até quando, continua carregando a sua cruz, né?
Não existe evangelho sem a cruz. Estava ouvindo isso numa música gospel do Fernandinho, que eu gosto muito. Numa das músicas, ele falou, gente, não existe evangelho sem a cruz. O próprio Cristo deu esse exemplo. Ele que não tinha pecado, sofreu cruz, humilhação, xingamento, escorraçado, abandonado por aqueles que ele ama. Ele já deu esse exemplo na cruz. Então fique ciente de você, que você também vai carregar a sua cruz, vai dar o seu testemunho, vai ter a sua via crucis, vai ser humilhado, escorraçado, não compreendido, abandonado por aqueles que te amam, e ainda assim como Cristo deu o exemplo, segue você com a sua cruz. A questão da nossa palestra não era exatamente saber a origem dos impedimentos, a origem dos obstáculos. O objetivo da palestra é entender qual a sua postura perante esses impedimentos morais, materiais que você deu causa, morais que você não deu causa, materiais que você deu causa, materiais que você não deu causa. Porque a revolta, a falta de resignação, podem fazer com que você perca essa prova e ela se repita mais na frente, numa outra oportunidade, numa outra vida que seja. Então, encare essa prova, confie em Deus que não há nada errado na sua vida. É o que o Spina falou na última palestra dele, só o melhor me acontece. Pô, mas aconteceu um negócio muito ruim na sua vida. Só o melhor me acontece, né? Como diz Paulo, em tudo dai graças. Vai entendendo isso, né? Vai fazendo aquele esforço que a gente faz muito pouco. Eu quero dar um exemplo que eu li agora, recentemente. Eu nunca tinha lido o livro 50 anos depois, né, de Emmanuel, que é romance. Emmanuel tem poucos romances. E é uma continuação do há 2000 anos atrás. E eu li a história da Célia. Eu não vou contar aqui a história dela para não estragar o livro, né? Dar spoiler. Mas eu não conseguia me entender 1% do que a Célia passou no livro, ou do irmão Marinho, né? Gente, não pode ser verdade isso. O que eu faria? Eu não aguentaria nada. E eu vejo a mulher, que a vida inteira era um exemplo de cristã, ela estava no cristianismo nascente, né? Contemporânea, a época que Jesus passou na Terra, a história é dessa época, e um sofrimento, assim, muitos morais. Os sofrimentos materiais que ela passou foram até poucos, né? De fome, assim, naquela época, mas os materiais de família, de pessoa que ama, de filho, de gente Gente, sensacional, assim. Sensacional porque eu não consigo imaginar o que é carregar essa cruz confiando em Deus, porque ela passava por sofrimentos, assim, vorazes no campo moral, íntimo, e ela continuava tendo fé em Deus. Eu, assim, gente, se eu tiver 1% de fé que essa mulher tinha, eu acho que eu já atravessaria os meus problemas, que seriam mínimos, né? E eu falei do livro há 2000 anos, se você também pegar o exemplo da Lívia, né? Da Lívia, a mulher do Públio Lentulus, que é o Emmanuel, naquela existência dele, é uma história sensacional também de resistência moral, de fortaleza moral. Esses espíritos mais evoluídos, eles são uma fortaleza moral que pra gente é impressionante. Quando eles encarnam na Terra, a gente logo acha que é santo, que é um Deus, que é alguma coisa, né? E aí, 1 hora de palestra já, eu tenho que acabar, antes que o Anderson me mate. Que significado a gente pode dar para esses obstáculos e impedimentos na nossa vida, né? Eu consultei vários livros de Emmanuel, não li todos, mas eu consultei, né, no PDF mesmo, e em mais de 10 livros ele comparou obstáculo e dificuldade com lição. Quase todos os livros, era até chato, achava a palavra obstáculo, dificuldade, lição. E essas lições eram engrandecimento intelectual e engrandecimento moral para você. É por isso que elas acontecem tanto nas dificuldades materiais quanto nas morais. Nas dificuldades materiais da vida, você costuma trabalhar mais o intelecto. Você cria uma empresa diferente, na sua empresa você faz um negócio diferente, você faz uma especialização e arruma outro emprego, você bola alguma coisa. Então, as materiais jogam você para um avanço intelectual. E aquelas morais da alma jogam você para um engrandecimento moral, né? E aí, para falar, para consolar, eu não sou a pessoa certa para falar de consolar, de ser muito fofinho, porque eu sou muito pragmático, muito racional. Então o que eu fiz? Eu separei 6 mensagens, eu já passei de 1 hora de palestra, até pedi perdão para vocês. Em casa não é a mesma coisa, né? Ainda mais que eu fico vendo ali no computador o meu roteiro, e eu quero seguir, né? E aí acaba que eu alonguei mais do que deveria, em razão de alguns comentários pequenos que a gente faz, como esse que eu estou fazendo agora. Então, eu separei 6 mensagens, e eu acredito que essas mensagens possam tocar alguns de vocês nas dificuldades
que vocês possam estar passando. Qualquer uma dessas 4 que a gente falou, material que você não deu causa, material que você é a causa, moral que você é a causa, moral que você não deu causa, todos esses impedimentos, eu vou ler rapidamente essas 6 passagens, estão no livro de Emmanuel, estão no livro de André Luiz, todas tiradas do Evangelho, quem tiver com a Bíblia aí pode consultar também, que eu vou citar qual é a passagem. E eu acredito que tem tantas lições aqui, essas 6 mensagens, gente, dava uma palestra inteira, ou poderia ser elas, a palestra inteira, daquela forma que pessoas, sabe, tipo a Ângela lá do Seja sabe dar, aquela coisa que ela sabe dar, conhecimento com o coração. Eu não sei fazer isso, mas aquela coisa de dar uma palestra assim que realmente toca no emocional das pessoas, né, que eu pretendo um dia conseguir. 6 mensagens. Mensagem 1, livro Vinha de Luz, capítulo 166. A mensagem chama-se Respostas do Alto. Emmanuel comenta a passagem que está em Lucas, capítulo 11, versículo 11. A passagem diz o seguinte: E qual pai dentre vós, humanos, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? E Emmanuel fala assim: o Senhor jamais oferece pedras ao filho que pede pão, né? Se você na terra, que é imperfeito, não faz isso para o seu filho, né? Imagina Deus. Nem sempre você vai conseguir compreender de pronto a resposta do céu no caminho da sua luta, né? Às vezes, as flores da compaixão do Cristo vêm para a gente aqui encarnado em forma de espinho. E em muitas circunstâncias da experiência terrestre, as bênçãos da medicina dos céus vêm como feridas santificantes, mas vêm como ferida, né? Emmanuel fala que às vezes, em muitas fases da luta, o Senhor decreta a cessação de tempo da gente na Terra. Para quê? Para que a gente não encha mais nossa vida com graves delitos. Aí você morre, desencarna. Porque talvez se você vivesse mais 10 anos, você fosse fazer bastante besteira. Se você fosse condenado, às vezes, fosse se enrolar na sua situação espiritual. Então, a mensagem é: se a paternidade da Terra, que é imperfeita, que é deficiente, vela pelos seus filhos, que dizer da paternidade de Deus, que sustenta o universo inteiro ao preço de um infinito amor. O todo compassível nunca tira pedras às mãos súplices que rogam auxílio. Então você roga às vezes auxílio, Deus nunca vai te enviar pedra. E aí Emmanuel finaliza assim: se você está demorando aí no teu sofrimento, no seio das suas inibições provisórias, de dificuldades, de impedimento, permanece convicto de que todos os impedimentos e dores foram dados a você como resposta dos céus aos seus pedidos de socorro, amparando você com lições à vida eterna. Mensagem muito bonita, mas um comentário rápido. A gente aqui, quando está encarnado, a gente acha que tudo que Deus dá é pedra. Você olha assim e fala: olha, Deus que sustenta o universo inteiro com milhões e bilhões de galáxias infinitas, errou bem no meu planejamento. Eu vou entrar com recurso porque ele errou. Não era que eu estar passando por isso tudo. Eu não mereço estar passando por esse sofrimento. Deus errou. Então a gente está acreditando que realmente Deus está dando pedra para a gente. Mensagem 2, livro Endereços de Paz. Aqui é André Luiz. Eu raramente cito André Luiz, cito mais Emmanuel. No capítulo 8 tem uma mensagem chamada Dificuldades e Problemas. André Luiz fala assim: não admitas possa alguém construir algo de bom sem dificuldade. Pensa nos problemas que uma simples semente tem para germinar e servir. Indica uma pessoa na Terra que se mantém sempre na onda do êxito e do sucesso sem vencer obstáculos. Às vezes é numa coisa incômoda na sua vida que você vai achar os melhores ingredientes para a solução dos seus problemas. Não ore por vida fácil. Ore por ombros fortes. Não só para carregar o trabalho, que é o fardo das suas obrigações nessa encarnação, nessa vida, como também para ser úteis para o seu próximo, né? Aí ele falou dessa coisa, um comentário rápido, dessa onda, né? Se a gente for citar pessoas muito bem sucedidas, sei lá, Bill Gates, Steve Jobs, né? Essa coisa mais tecnológica, eles tiveram uma ascensão realmente que a gente olha assim: nossa, são felizes porque são ricos, foram ricos, né? No caso do Steve Jobs, mas quantos obstáculos não tiveram que superar para conseguir cada vez mais, no caso deles, avançar na vida material, porque eu não sei como é que era a vida moral deles. E eu achei engraçado isso. Não ore por vida fácil, ora por ombros fortes, né? Para que você carregue o seu fardo e também seja útil para os outros. Mensagem 3, livro
companheiro, mensagem do Emmanuel, mensagem de fé. Sejam quais forem os impedimentos ou provações que te assinalem a vida, acerena o espírito na fé viva e permanece na tarefa que te foi reservada. Porque sempre que você esteja guardando paciência e confiança nos seus obstáculos, trabalhando e servindo na prestação de auxiliar a liquidar o problema dos outros, Deus, em regime de urgência, liquidará também os nossos problemas. Livro Companheiro, do Chico Xavier. E engraçado que isso me lembra muito a minha amiga Esther, no Rio, né, que ela sabe toda a minha vida. Aí sempre que eu vou chorar as minhas dificuldades para ela, ela fala: quanto mais dificuldade você tiver, Vitor, mais vai ajudar o próximo. Foi a mensagem do meu evangelho de hoje. Não vai dar tempo aqui agora, que eu já extrapolei, mas a mensagem está no 73 de Fonte Viva. E Emmanuel fala isso. Se no meio dos seus obstáculos, das suas dificuldades, você tiver paciência e confiança para auxiliar os outros a dissolver os obstáculos deles, Deus, em regime de urgência, liquidará também os seus problemas. Mensagem 4. Pão Nosso, capítulo 159, a posse do reino. A mensagem que encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 22. Paulo fala assim: confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé e dizendo que, por muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Emmanuel comenta falando assim: nenhum homem vai encontrar o estuário infinito das energias divinas sem o concurso das tribulações da terra. Personalidade sem luta é alma estreita. Somente trabalho, sacrifício, dificuldade e obstáculos como elementos de progresso e autossuperação podem dar ao homem a verdadeira notícia da sua grandeza. Então, com um comentário rápido, não fique triste, aflito, sem fé por causa das suas tribulações, né? Como está lá em cima na passagem de Atos dos Apóstolos, por muitas tribulações é que vocês vão entrar no reino de Deus. Então, é aquela coisa, você está subindo, está com tribulação, mas está subindo cada vez mais em direção à vida iluminada. Então, bem-aventurado os aflitos, né? Eu estou acelerando porque não dá tempo, já extrapolei de tudo, gente. Mensagem 5, está no livro Fonte Viva, capítulo 16, não te perturbes. Lembrando que todas as mensagens que eu li estão no PDF aqui embaixo, para você poder ler também. Passagem está no livro de Paulo, carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 10. Sensacional. Paulo fala assim: e o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Romanos 7, versículo 10. Aí Emmanuel faz um jogo de palavras. Se você perguntar para o trigo qual é a opinião dele sobre o moinho, vai dizer que é a casa de tortura que ele aflige. Mas é dali que sai a glória do pão que subsiste a vida inteira. Se você perguntar para a madeira com um serrote, ela vai dizer que é o algoz de todos os momentos que dilacera as suas entranhas. Porém, é com o patrocínio do serrote que ela vira uma mesa delicada e útil para todo mundo. Se você consultar a pedra, qual a opinião dela sobre o buril, ela vai dizer que ele é um perseguidor detestável, que fere ela, que arranha ela dia e noite. Porém, é dos golpes do buril que ela vira uma pedra aperfeiçoada e brilhante. Assim a alma, assim a nossa luta. Se pedir um parecer para o homem, enquanto a carne, vamos reclamar de tudo, de muita dor, de impropriedade, vamos derramar fel e pranto, que a carne é muito difícil, dói, é frio, dá fome, é calor. Contudo, é imperioso reconhecer que do corpo disciplinado, do sofrimento purificador e às vezes desse obstáculo asfixiante que a gente está passando, o espírito ressurge mais aformoseado, mais robusto e mais esclarecido para a imortalidade. Não te perturbes, pois, diante da luta e observa. O que te parece derrota hoje é muita vez uma grande vitória. E o que te afigura em favor da tua morte, como Paulo disse, é contribuição para o teu engrandecimento na vida eterna. E agora, eu juro que eu vou terminar a palestra agora, para terminar mesmo. Desculpa mesmo, nunca fiz uma palestra tão longa, gente. Eu vou trazer a pergunta que Ananias fez para Paulo, também está em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 16, e Emmanuel comenta no Caminho, Verdade e Vida, capítulo 147.
E a pergunta é, e agora? Por que te detens? Em algumas traduções da Bíblia, e agora? O que espera? Em resumo, está esperando o quê? Né? Muitos de nós já conhecemos Jesus, não importa onde a gente já o conheceu, e a gente sempre cria obstáculos. Agora não dá, agora eu estou fazendo faculdade, depois eu vou me dedicar ao próximo, me dedicar ao estudo do Evangelho, à vivência do Evangelho, aí depois você está preocupado com a família, depois com os filhos, aí a vida profissional, depois com o seu corpo, aí depois você está velho, fala, agora eu estou velho, agora está difícil, agora, poxa, que bom quando eu tinha força, né, aos 40, aos 30, aos 20. A pergunta que todos nós devemos fazer para nós agora é, e agora? Por que a gente se detém em seguir ao Cristo? Já temos todos os elementos necessários e sabemos principalmente que não segui-lo vem causando as nossas maiores mazelas e as nossas maiores dores no dia de hoje, pessoal. Então a mensagem era essa, desculpa alongar, a gente se vê numa próxima mensagem no SEI. Fique na paz todo mundo. Um abraço. Esperando por ti. Antes de pronunciares a frase amarga que te explode no coração, tentando romper as barreiras da boca, pensa na bondade de Deus que te envolve por toda parte. A natureza é colo de mãe expectante. Assemelha-se à luz celeste ao olhar do próprio amor que te segue às ocultas, e o ar que respiras é assim como o sopro da ternura de alguém a estender-te alimento invisível. Tudo serve em silêncio, esperando por ti. Abre-se a via pública aos teus pés, a feição de amistoso convite. A água pura está pronta a mitigar-te a sede. O livro nobre aguarda o toque de tuas mãos para consolar-te, e o fruto pendendo da árvore roga humilde que o recolhas. Pensa na bondade de Deus e não digas a palavra que desencoraje ou amaldiçoe. Cala-te onde não possas auxiliar. Deixa que tua alma se enterneça, ajudando nas construções do bem eterno que tudo nos dá, sem nada exigir. E compreenderás então que Deus te oferece a vida por divina sinfonia, e que essa divina sinfonia pede que lhe dês também a tua nota.